logo depois da pandemia, eu vi a oportunidade de ir para o exterior e eu fiquei 3 anos e meio fora do Brasil, que também me abriu a cabeça em termos de comunicação, em termos de negócio, do varejo, que atua de uma maneira muito diferente. Então, eu fui para lá para capturar muita experiência, muita oportunidade de negócio. Eu precisei voltar para estar perto das pessoas, para estar no dia a dia do negócio, para dar segurança para o cliente. Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, e mais um episódio aqui da temporada, iniciando aqui o ano. E esse episódio é especial, estamos com uma convidada especial, um patrocinador especial também, que é a Hands, a gente já vai falar sobre isso, temos conexões aqui interessantes, né, via Hands. E estou aqui com o Marcelo Chu, que é meu parceiro, co-host aqui do podcast. A gente está com uma convidada mega especial para um tema bem interessante. Conta aí pra gente quem que tá aqui com a gente. Olha, Rafita, mais uma vez um grande prazer estarmos juntos, ainda mais receber essa nossa convidada e principalmente também estar acompanhado de vocês. Mais uma vez é um dia super especial, me sinto muito honrado de ter nessa última década aí trabalhado lado a lado junto com o time desta pessoa que vamos falar. Estamos aqui nada menos, nada mais com Camila Costa, CEO hoje da ID, após um longo período de fusões e negociações que a gente vai contar por aqui. Camila, que grande prazer te receber. Espero que tenhamos um excelente papo com profundidade, obviamente para agregar muito valor. Não, obrigada pelo convite, Rafa, Marcelo, é um prazer estar aqui. E acho que ali nos bastidores, né, a gente estava lembrando de boas coisas, tenho certeza que o papo vai ser uma delícia. Que bacana. E bom, pra gente iniciar, teve uma negociação enorme agora recentemente, né. Queria que você contasse pra gente, que negociação que foi essa, já pra contar aqui a novidade para o nosso público, e como é que foi os bastidores essa, né, teve um período de negociação e você também organizando toda a estratégia ali da empresa. Como que foi esse processo, Camila? Bom, tentando fazer, né, uma longuíssima história curta, para posicionar todo mundo, então a gente está falando aí da aquisição, né, da IPG pelo grupo Omnicom. Então, obviamente, essa é uma negociação, uma das mais complexas, eu acho, do nosso setor, né, aí nos últimos anos. A Omnicom numa posição agora muito mais consolidada como primeiro player, né, então é um prazer, e uma grande oportunidade para a ID fazer parte, né, disso. Agora eu posso dizer feliz, tranquila, né, segura, então, Oficialmente. oficialmente. Então, foi um processo, obviamente, bastante longo, com todas as suas complexidades, onde uma visão muito estratégica para o negócio, para o futuro do negócio, que também é uma indústria que está sendo transformada. Então, uma negociação dessa não é só sobre uma consolidação, né? É sobre a visão de futuro. Então, a IPG agrega uma visão de dados, uma visão de tecnologia muito legal para o grupo, né, que já vinha avançando bastante nesse sentido, mas que ganha muito mais força. A ID como parte da rede TBWA, né, que é a rede do Disruption, que é a rede que está mais conectada, como, né, conseguir diferenciar as marcas aí nesse futuro, que está cada vez mais diverso, né, em termos de estratégias, de canais, enfim, de oportunidades. Então, a ID dentro disso tudo, óbvio que começou globalmente, um olhar para o negócio, como eu falei, um olhar para os clientes, um olhar para os talentos. Então, a gente ficou um pouquinho mais de um ano ouvindo a história acontecer, né? Vendo a onda vindo, sem ainda poder atuar muito, porque os órgãos responsáveis em cada mercado precisam aprovar. Sim. Mas isso foi dando, a cada movimentação foi dando para a gente aí oportunidades de rever a nossa própria estratégia, de olhar para as agências, para o ecossistema da TBWA no Brasil, né, até entender realmente como tudo isso ficaria. E aí, acho que para resumir, o grande reconhecimento, né, e aí a grande aposta para o futuro é aí de seguir independente dentro, né, dessa nova organização, com outras agências dentro da TBWA, porque também, né, já foi comunicado que a rede DDB ela deixa de existir, então algumas agências que eram da rede DDB se voltando para o nosso ecossistema também.
Agora, ontem, né, o lançamento da Lola, que vem aí MASP, como... né? no Uhum. MASP, foi muito legal. É uma oportunidade de realmente mostrar para o mercado que, a partir do legado de Deminov, a partir do legado de Leo Lara, se construiu uma coisa nova, com uma visão de futuro super estabelecida. E acho que a ID, por sua vez, fazendo parte disso tudo, desse grupo mais forte no Brasil, também continua reforçando o seu posicionamento de diferenciação, o seu olhar para a marca, o seu olhar para o negócio, né? Não só numa visão de como olhar para a marca no médio e longo prazo, agregando valor, diferenciação, mas também para o resultado do curto prazo, que é onde está ali É. a grande tensão entre os CMOs, né, que olham muito para a marca e para o negócio em si, para o dia a dia ali. Então, acho que a gente está bastante feliz e orgulhoso depois de todo esse processo, que obviamente gera um monte de instabilidade, mas saímos muito mais fortes disso. Que demais. Eu acho que o processo, você trouxe diversos pontos muito peculiares e muito importantes. Eu acho que a nossa indústria de publicidade, de marketing, ela vem passando por uma transformação. Eu acho que essa junção, ela une forças absurdas, né? Mas sempre com foco na leitura cultural, né? Na leitura local, que é uma das coisas, uma das grandes fortalezas, eu acho que da ID. Você mencionou um ponto muito importante, e você vem falando bastante, eu acho que também é uma conquista muito grande, não somente da sua liderança, mas de todo o time da ID, né? Hoje, você é um soldado perante a um exército, né? Eu gosto de falar e tenho esse costume de falar. A ID hoje ela é independente, porém não isolada. Uhum. O que que isso de fato se traduz no dia a dia? O que que isso de fato se traduz nas decisões de crescimento? E aonde que você vê o foco na rentabilidade nesse independente, porém não isolado? Bom, tem bastante coisa aí, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é acreditar muito no diferencial e no valor que a gente aporta para os nossos clientes, né? Então, fazendo um recap rápido, a ID nasceu há 19 anos atrás como uma agência digital, foi se especializando em dados, passou muito por performance naquele momento em que as agências tradicionais estavam comprando as agências digitais e a gente encontrou um novo caminho de diferenciação e, mais que isso, um papel fundamental na estratégia das marcas e dos negócios. Porque olhar para dados, né, como a gente falou um pouquinho antes, é o coração das estratégias dos negócios e das marcas. Então, com muito olhar para isso, a gente realmente começou a criar plataformas de crescimento para os nossos clientes. E eu comecei no digital numa época que o investimento digital era 5% do Eu bolo. lembro bastante. E ali em 19 e acelerado pela pandemia em 20, a gente ultrapassou 50% da maioria das marcas, obviamente, depende da estratégia. E muitos dos nossos clientes que começaram com a gente no digital disseram: Adi, eu preciso de você para o todo. Eu preciso dessa inteligência que você olha para mim para o digital, eu preciso dessa inteligência no offline, eu preciso dessa inteligência no dia a dia, não só no Always On, mas em todas as campanhas. Eu preciso ter certeza do meu investimento, eu preciso ver o resultado acontecer, eu preciso construir no longo prazo, eu preciso ter estratégias inovadoras que não me façam só olhar o crescimento incremental, mas o crescimento exponencial. E aí foi aí que a ID, sempre com a visão do futuro, ela começou a crescer em termos de relevância e se tornou a agência principal, a agência estratégica, hoje, de quase todos os nossos clientes, né? Dos 16 clientes que a gente tem, a ID é a agência 360, a agência estratégica para 14 deles. E uma das coisas só, que eu acompanhei bastante isso, eu tive o privilégio de estar muito perto e lado a lado. Eu acho que esse crescimento ele veio literalmente do digital para o offline, mas principalmente vocês não estavam olhando a peça criativa para ganhar cane, né? Literalmente como, infelizmente ou felizmente, né, muito acontece dentro do nosso meio. Vocês olharam para o cliente, vocês olharam para o resultado do cliente. É muito como eu costumo falar, eu acho que o resultado de quem está servindo ele só é impulsionado pelo resultado de quem está recebendo esse serviço, né?
Então, acho que está super alinhado, estratégia incrível, não é à toa que vocês estão na posição que estão. E Ah, conectando obrigada. até mesmo essa visão de dados, os próprios clientes, a gente sabe que hoje, com diferentes perfis de clientes hoje, com diversas informações e dados, como que você enxerga os desafios para entender melhor esses atributos de segmentação, Uhum. né? O offline, online, comportamentos e atitude, perfil de compra, a própria sociodemografia. Como que você interpreta esse momento que a gente está vivendo hoje? O que que vocês abordam junto com os clientes, né, pra gente conectar um pouco também junto com as campanhas e possibilidades. Claro, eu acho que assim, que não existe mais receita de bolo. Acho que tá todo mundo, né, cansado de saber e as estratégias se tornaram cada vez mais diversificadas, né. Hoje não é só um canal que constrói, a jornada ela é diversa. O famoso funil, né, não existe mais esse pensamento topo, meio, final de funil, não é mais a marca que dita isso. E acho que as redes sociais fizeram com que as marcas aprendessem essa jornada, porque às vezes você está ali vendo já um produto, já uma oportunidade de conversão que de uma marca que talvez você não conheça, mas a experimentação aumentou muito através, né, dos influenciadores das redes sociais, e você vai descobrir a marca mais sobre a marca depois, né. Então, realmente as jornadas hoje elas estão muito diversificadas e depende do público. E Uhum, depende do objetivo daquele momento. Então, hoje o que me encanta ver nas nossas estratégias é que eu tenho uma estratégia always on para cumprir um objetivo, aí eu venho com as campanhas que me trazem outras dinâmicas, a depender do público, eu tenho mais de uma estratégia uhum. para, né, lançar aquele produto, aquele serviço para públicos diferentes, Comunidades específicas também, né. comunidades E às vezes específicas. não só a comunicação, né, de redes sociais, orgânico, mídia, mas também hipergeolocalização, né, então você tem ali estratégias para conversar com essas comunidades específicas, né. Exato, e eu acho que você tocou num ponto super importante, que é essa coisa da conexão do físico com o digital. Ah, A Uhum. experimentação é algo que tem ganhado cada vez mais relevância. E a gente tem que sempre olhar numa perspectiva de aquisição, né, de se tornar conhecida ou de trazer novos clientes, mas para mim tem um olhar muito da rentabilização daqueles clientes que você total. já conquistou e do relacionamento. Claro. Não adianta só a gente achar que comunicação está no espectro aí da mídia, né, tem muita coisa que está por trás, às vezes não tão sexy, como o Marcelo falou, não é o que vai para Cannes, mas é o que gera resultado para os nossos É clientes. isso, total. Uma pequena pausa nesse episódio para contar sobre a Hands Digital, a nossa empresa patrocinadora aqui do episódio. A Hands Digital é uma empresa especializada no uso de dados para criar audiências altamente segmentadas com ativação multicanal e mensuração através de soluções como Store Visits e Brand Lift, que ajudam as marcas a entender o real impacto das suas campanhas. Para saber mais, acesse hands.com.br ou pelo QR Code aqui na tela. Bora pro episódio. Trazendo toda essa contextualização, acho que de entrega 360 para o cliente, obviamente a gente viu, você também mencionou sobre os influenciadores. A gente vê também, acho que uma mudanças de cadeiras, de estratégias, de posicionamentos, nas quais hoje grandes agências de marketing, de influência, elas vêm dominando também bastante parte de um plano de mídia, Uhum. né? Visto isso, também mais um passo, mais um ponto positivo, acho que para o grupo, né, de vocês, eu queria que a gente entrasse um pouco também nessa estratégia que foi esta nova criatura que foi criada, né? Literalmente, criatura. Criatura, literalmente, né? No jargão parece que hilário é o nome de fato, né? E também muito bem escolhido. Só que a criatura ela vem crescendo cada vez mais, ela já tem entregue mais de 50 projetos de uma maneira super integrada à comunicação como um todo. Queria que você contasse um pouquinho, literalmente, e como é que está sendo o aprendizado de lidar com uma estrutura de marketing de influências, porque no final das contas não são vídeos, não são displays, não são comunicações plug and play que a programática te oferece. Você lida com um humano, você lida com Uhum. do's e don'ts de uma marca, você lida com vestimenta que pode ou não pode, você lida com pessoas que às vezes está com Covid, às vezes está gripada, às vezes está rouca. Qual foi os principais aprendizados que vocês tiveram e aonde que você viu um pulso, uma alavancagem
de ganho estratégico e de valor agregado para o cliente na criação da criatura. Perfeito, não, obrigada. Eu acho que a criatura, né, como você falou, essa coisa pra gente meio amorfa, né, porque ela vai se moldando, como você bem pontuou, o trabalho com influência tem sido cada vez mais relevante para muitas marcas e em alguns segmentos crucial, Sem né, Uhum. dúvida. eu diria. E o lançamento de Criatura, que na verdade é um projeto que a gente tem há mais de um ano, mas agora realmente acho que a gente provou a tese, a visão, com mais, né, com esses mais de 50 projetos ao longo aí de 25 e lançamos realmente agora. Acho que a proposta de valor de Criatura é não só conseguir fazer estratégias assertivas, porque todo mundo quer fazer influência, mas acho que a dor do marketing hoje é provar o quanto isso realmente está trazendo resultados efetivos. Uhum. Então, a gente primeiro foi olhar numa visão de efetividade, então tentar reduzir um pouco de tantos intermediários nesse processo, Perfeito. cuidar dentro da agência tanto do core da estratégia, quanto também da execução. Então, a gente faz end-to-end, né, a gente olha para a cadeia como um todo, a gente traz parceiros, obviamente, quando preciso, porque a ID é um grande ecossistema de especialistas, então, quando é preciso, mas a ideia é que a gente faça essa cadeia produtiva ser cada vez mais efetiva, que a gente possa mensurar esses resultados, e acho que o mais legal é a cocriação. Porque no momento em que está todo mundo fazendo influência, o que a gente foi sentindo é que o trabalho da influência passou a ser um trabalho de mídia. Uhum. É comprar algo que está no Media Kit, comprar algo de prateleira. E não é aí que a gente vai fazer diferente. E como a ID está sempre procurando o ponto divergente para diferenciar as nossas marcas, né, diferenciar o negócio dos clientes que estão com a gente falou, a gente precisa ir além. E a gente traz agora, numa colaboração verdadeira, os influenciadores para criarem projetos customizados que fazem sentido para a marca. Então, tentando materializar e dar como exemplo, a gente acabou de criar um projeto incrível com a Natália Arcuri, para a Allianz, num momento muito pessoal dela, que é o momento que ela estava ali para ter a bebezinha, que Uhum. acabou de nascer, e ela queria fazer algo que levasse essa educação, essa experiência, a visão de mundo dela, para coisas que ela queria dizer para a filha dela antes que a filha nascesse, Incrível. né, e deixar esse legado também para tanta gente que vive esse momento tão importante que ela está vivendo. Então, nada melhor do que plugar a Allianz nessas histórias, né, Uhum. nesse momento dela, e está sendo um sucesso porque é verdadeiro, porque a marca, o produto, ele entra de uma maneira muito natural, realmente agregando diferenciação. Não é um produto de prateleira que qualquer marca pode comprar. Ele foi criado Isso, exclusivamente junto com a excelente. influenciadora, Excelente. para Não, isso. e acho que é muito bacana que você trouxe não só esse exemplo, outros também, que vocês são muito orientados a esses resultados mesmo, né, não Uhum. só a uma questão talvez de imagem, de branding, do quanto, ai, foi feito a campanha, construído o projeto, mas sim o quanto aquilo gera resultado, né. Eu tenho do outro lado minha versão aqui empreendedora, que eu também trabalho nesse universo de influência, mas ao contrário, eu ajudo ali os colaboradores e vendedores das marcas a se tornarem criadores de conteúdo e influenciadores através das sociais, que o pessoal aqui que acompanha já sabe. E aí a gente fala muito, assim, com os clientes sobre o quanto a gente precisa olhar para o resultado, não só para a imagem daquela ação, inovação em si, ou aquela tendência. Uhum. E aí conectando muito do que você falou também sobre essa questão de tendências, resultados, hoje a gente tem tendência para tudo que é lado, informação e caminhos e possibilidades. Junto com os seus clientes, como que você filtra e vocês entendem quais caminhos seguir? Quais são os filtros que vocês adotam? Como não cair em certos caminhos, talvez, que vêm com muita imagem e pouco resultado? Como que você interpreta esses caminhos? Não, eu acho que o ponto que você trouxe, ele é super pertinente e é uma visão que vem inclusive da TBWA, né, a gente tem um produto global que chama o Backslash,
que é um centro de estudos de tendências, e ele toca exatamente nisso que você trouxe. Não é uma tendência momentânea, não é a tendência do viral, né? É aquela tendência que ela tem a visão perene de realmente ajudar a alavancar resultado de marca e de negócio no médio e longo prazo, né? Ela precisa ser realmente testada e fazer sentido para mais de um mercado. Então, tem toda uma metodologia desses estudos que eu acho que são a base que guia a gente antes da gente propor alguma coisa. E eu acho que esse segundo ponto da mensuração em si, o last click, né? Ele não existe mais, né? Já deveria, o mercado já deveria Totalmente enviesado, né? totalmente enviesado. O mercado já deveria estar olhando para a atribuição de uma maneira muito mais inteligente. São poucos aqueles que fazem isso hoje, e eu acho que é para aí, porque a influência, algumas redes sociais, inclusive, nem permitem o clique, né? Então, Sim. como é que você prova o resultado disso? Então, eu acho que cada vez mais a visão da ID em termos de dados e de tecnologia ligado à criatura vem para isso, para que a gente realmente possa mensurar o valor de cada uma das iniciativas que a gente promove para os clientes, né? E aí a gente combina essas duas expertises, a expertise da influência com a expertise de dados e resultados, para poder olhar para a atribuição de tudo que a gente faz. Perfeito. Porque no final das contas, o marketing de influência ele faz parte de um conjunto enorme, né? Uhum. Marketing de Um influência é um ecossistema, né? pedaço, né? Uhum. Dentro de uma pizza, ele é ali, às vezes, uma fatia, 3 fatias, independentemente disso. E muitas vezes, quando você fala de atribuição, me lembra muito exigências das marcas buscando, talvez, a performance do marketing de influência. E muitas vezes o marketing de influência, ele entra em momentos diferentes dessa jornada, tanto de awareness quanto de consideração, de conversão, independentemente de call to action. Eu acho que não é à toa que o Adam, né, ali no Instagram, ele tá mudando muitas coisas, está Aham. começando a vir o clique na parte dos copies, né, e não somente na parte da bio, mas ainda a gente depende muito das plataformas por detrás, né, independentemente, não citando todos os nomes aqui, também o que essas plataformas te traz, como é que você cruza com o online, como é que você cruza com o offline, como é que você cruza em todos esses pedaços de pizzas que fazem parte de uma estratégia. Porém, vocês entregam isso tudo, né? E vocês hoje vêm se consolidando literalmente como 360, com o lançamento e oficialização da criatura como um todo. Qual foi? Se é que você pode, mas eu fiquei muito Bastidores, agora é a hora dos bastidores. você tá curioso também. Mas qual foi a campanha ou um projeto nesse, sei lá, nesse último período que vocês tiveram que comprovou este é o modelo, esse é o caminho, é aqui que a gente tem que ir, é aqui onde lá atrás no nosso planejamento a gente está acertando. Nossa, difícil escolher Ou um. aquela que deu errado também, Também, né? óbvio, A gente óbvio. aprende muito com os erros. Super. Tentando trazer exemplos mais recentes, por favor, nenhum cliente aí se sentindo preterido, né? Caso contrário, Porque seria 4 horas e meia de papo. é isso, é isso. Obviamente, porque a gente tenta, né, É, colocar na rua só projetos relevantes. Mas eu acho que eu destacaria dois aqui. Acho que teve um que foi muito bacana, que foi Audi, com a curva do S do Senna, né? Porque ele realmente tinha dados, tinha tecnologia para mapear as curvas dos S's pelo Brasil. Ele teve conexão real com lugares desse Brasilzão que muitas vezes a publicidade nem não, chega até. Uhum. Ele mobilizou a comunidade local, né? Ele trouxe um mega resultado para o cliente, fora trabalhar com a parceria do Ayrton Senna, que, falando de influência, a Claro. gente até, para Cannes, a gente foi com uma visão muito do influencer dos influencers, né? Então, putz, poder trabalhar nesse projeto foi realmente um momento ali de despertar o orgulho brasileiro, enfim. Então, Legal. acho que a Audi tem muito disso, foi bastante marcante para a gente aí no último ano. E eu diria, talvez, que agora, claro, o PME é outro desses grandes exemplos.
Claro Empresas, né, foi constituído aí com uma marca que juntou o segmento do PME com o segmento do GE e do Gov, vindo ali do que era o legado de Embratel, e a gente passou aí por uma consolidação de marca. Então, quando você olha para a estratégia, É. é aquela coisa que o marqueteiro adora, porque tem uma complexidade de juntar, né, duas marcas tão icônicas embaixo de uma e poder diferenciar segmentos tão importantes na comunicação. Então, o que a gente faz para PME no topo, meio, final de funil é completamente diferente do que a gente faz para a unidade de GE, aí nesse caso junto com a Talent na estratégia, a gente cuidando ali da parte do digital, do conteúdo. Então, acho que esse também, trazer agora a Ana Paula Padrão, Uhum. né, Boa. super reconhecida, que agrega, aporta também valor ali na comunicação. Então, acho que esse é o trabalho recente. É muito legal. Já falei da Natália Arcuri, acho que Uhum. para a Shell, o momento ali da Fórmula 1, indo mais para o lado de conteúdo, que a gente trabalhou com Hamilton, né, com outros pilotos, foi muito legal. Então, assim, eu acho que o mais bacana de estar na agência e estar atuando tão perto ali dos clientes é porque tem uma diversidade Uhum. de desafios, mas de oportunidade realmente para levar diferenciação para essas marcas, que é o que encanta a gente provando resultado. Que bacana. E você falou de desafios, eu imagino que nessa jornada deve ter muita pressão, deve ter desafios, deve ter aquele nervoso, ansiedade, assim como todos nós passamos nos nossos desafios empreendedores, como executiva também. Queria que você contasse pra gente, agora indo para uma pauta mais de carreira, da sua jornada, né, como executiva, como CEO, como que você lida com esses momentos difíceis, né? Ao longo dessa jornada você teve aprendizados pessoais mesmos e práticos de: "Putz, eu aprendi que isso aqui é o que funciona para mim, nesses momentos de pressão a gente tem que se preocupar com essas Hum. questões". Quais foram até para ajudar a gente aqui a lidar com alguns pontos importantes. Não, e teve todo era o desde lá de Salvador, né, até estar sentada na cadeira do marketing e Exato. negócios, né, passou bastante tempo aí. Muito boa pergunta. Não, vamos lá. Eu acho que o tem o desafio do dia a dia, né, o desafio da entrega, o desafio da meta, e eu acho que eu, como empreendedora ali e gestora de um grande negócio, eu vou te dizer que esse ano, esse calendário nosso com feriado, com Copa Tem ba e com eleição, tá me dizendo que hora que a gente vai trabalhar, que hora que a gente vai Hã. fazer a coisa A girar. gente tá pós-carnaval ainda É agora. muita Exato. dispersão, né, que a gente tem esse ano, né. Dispersão, e para alguns segmentos, alguns dos nossos clientes, feriado é excelente, para outros, para de vender, Uhum, né, porque assim, quem quer ir para academia no feriado? Não, mas por uhum. outro lado você quer pegar seu carro e dirigir, então para combustível está ótimo. Então, é acho que a pressão do dia a dia tá no bater meta, né, ali. Então, mês com 28 dias, como a gente está hoje, eu estava de manhã com o meu time ali de performance, batemos meta de todos os clientes. Então acho que tudo isso é o que faz a gente se movimentar no dia a Sim. dia, aquele calor bom, né, de ir para frente. Mas eu acho que, na visão de negócio, a visão de futuro é o que hoje mais toma, investimento do meu tempo, porque não adianta a gente olhar para o nosso negócio só no momento atual. O nosso segmento está mudando muito, o marketing está mudando muito, então eu estou sempre tentando me dedicar para descobrir o que está vindo por aí, para o novo, é o olhar no futuro. Então, fora ali o dia a dia em si do resultado, é esse olhar de futuro e para as pessoas. Ah, De muito novo, acho importante. que a gente está vivendo um momento, dos nossos negócios, do business como um todo, que o olhar para as pessoas é o mais importante. E aí, desde Salvador, que o Marcelo trouxe, a vinda para cá, e não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas eu fiquei, logo depois da pandemia, eu vi a oportunidade de ir para o exterior e eu fiquei 3 anos e meio fora do Brasil, que também me abriu a cabeça em termos de comunicação, em termos de negócio, do varejo, que atua de uma maneira muito diferente. Então, eu fui para lá para capturar muita experiência, muita oportunidade de negócio,
mas nesse momento que a gente estava discutindo no começo, que foi o momento ali da aquisição da Omnicom, eu precisei voltar para estar perto das pessoas, para estar no dia a dia do negócio, para dar segurança para o cliente. Então, eu aprendi e acho que poder trabalhar remoto abriu para a gente inúmeras Sem dúvida. possibilidades, mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que a proximidade tem feito Tem feito diferença. Ah, diferença. no Concordo. mundo de AI, né, no mundo de Sim, total. automatizações de todos os negócios, a AI nunca vai substituir a empatia, esse feeling, esse contato, essa emoção. Muitas vezes, enquanto você falava, principalmente na campanha do Senna, esse arrepio que Exato. dá, né? Eu acho que não é à toa que uma empresa ela é feita de pessoas. Se a gente não cuida do principal ativo que uma empresa tem, que são as pessoas, e a empresa que a gente serve também são feitas de Sem dúvida. pessoas, né? Então acho que é lindo e gostoso de ouvir isso. Eu acho que traz uma relevância, né? A gente acha que o home office ele é eficiente, ele é até certo ponto, né? Porque esse contato, esse aprendizado, esse crescimento é só assim. Por isso que até então eventos e live marketings estão até crescendo justamente por causa dessa humanização, essa troca de É. experiência entre pessoas. Sem dúvida. E acho que você tocou no ponto de AI, e AI, ele, né, vai aprendendo muito Ah, com os dados, com o passado, mas a gente está no momento que a gente precisa descobrir um Uhum, caminho que não é o que foi feito até sim. então. Óbvio, tem o AI preditivo que, né, está ajudando muito a gente em diversas estratégias, mas eu acho que tem coisa que só a gente por ah, sentir, por Sim. viver, é que realmente pode aí criar, né. E ainda falando nisso, assim, no universo das redes sociais, eu observo muito, assim, os dados e o comportamento das pessoas, né, por atuar justamente nisso. E cada vez mais a gente quer conteúdos autênticos, ah, menos produção, mais real, tudo que é muito produzido a gente já fica assim: "Ai, AI, enfim, ah, não". Então, assim, é muito interessante o movimento do consumidor também nesse cenário, né, e obviamente entra o desafio de a gente explorar isso da melhor forma. E aí a gente tem uma perguntinha padrão aqui do nosso Tá podcast, bom. todos os episódios, que a gente pergunta para o nosso convidado qual é o melhor e o pior conselho que você já recebeu. Qual que é a sua resposta? Começando pelo pior, né, e acho que a gente está aqui, acho que o pior foi, no momento em que eu estava pensando em assumir a ID, hum, e ouvi de amigos, de conselheiros que eu tenho no mercado e tudo dizendo: "Mas cá, você tem certeza que você vai assumir um desafio como esse? Você não quer ter uma família? Você não é louca para ter filhos? Você tem certeza que a posição de CEO de uma agência é para você?" Hum, Muita gente me desencorajou ali na melhor das intenções, principalmente quem me conhecia muito pessoalmente, de dizer: "Você tem certeza que você vai assumir um ah, desafio desse tamanho?" E eu me tornei CEO há 12 anos atrás, e eram pouquíssimas CEOs sim. mulheres em agências. E por um momento aquela pergunta me fez questionar: "Será mesmo, né?" E acho que então esse foi o pior a pior provocação, uhum, que eu recebi, mas posso dizer que foi a melhor também, porque Te impulsionou. me impulsionou, uhum, né, e hoje, eu tenho o maior orgulho de ver que as maiores agências do mercado, elas Impressionante. estão sendo lideradas por sim, mulheres, e foi um boom dos últimos 2 anos. Tem muito a avançar ainda, numa diversidade muito maior, não só de gênero, uhum, mas eu acho que eu depois, né, galgando esse espaço por muito tempo, Sim. sem grandes referências, hoje uhum. é muito legal ver o que o Não, mercado se e a gente tornou. agradece Ah, por que ser isso. Claro. inspiradora, acho que tem muito hoje no mercado profissionais que dizem ao contrário, né, e eu acho que é importante a gente falar a importância, né, e exemplos, assim, práticos para a gente inspirar mais mulheres, eu também sou CEO do universo de É tecnologia, isso. e inspirar mais mulheres a seguir Ah, seus sonhos e também a jornada empreendedora. Eu espero que eu possa ser referência, porque quando eu precisei ver isso, ter esse horizonte, eu não tive, É, né. Então acho exatamente. que quando me questionaram sobre assumir esse papel, acho que posso dizer que foi o pior conselho ali, ou a provocação que eu Boa. recebi. E o melhor, eu acho que é sempre quando as pessoas te impulsionam, né, quando você realmente é provocada, às vezes, a ir com medo, a ir com receio, mas ir assim mesmo, né. Então, de dizer: "Você tem certeza?"
ou se joga, né? Uhum. Esse se joga, arrisca. Às vezes você está precisando de um empurrãozinho, de um Sim. pouquinho de coragem. Então, óbvio, eu sou super racional, super analítica. Então, quem convive comigo sabe, cara, eu já sei que você já analisou todas as possibilidades. Então, se joga. Eu acho que isso é, sem dúvida, algo que a gente pode fazer pelos outros. Assim, aquele empurrãozinho que Perfeito. às vezes a pessoa tá com medo, mas você fala, pula, né? Tô com você. Então, acho que isso é o mais legal. Que Muitas vezes a legal. gente vê o quão feliz podemos ser sempre após ultrapassarmos o medo. É isso. Né? Eu acho que é muito uma frase que eu tenho na minha vida, eu busco desafios que me estimulem, que eu acredito ter capacidade de superá-los. Então, eu acho que é um conjunto da ópera, literalmente, né? E a gente só descobre depois do medo, depois daquela barriga viva, É. mas a gente tem que acreditar muito na nossa intuição. A intuição, a AI não vai ter. Não. Né? Então, mesmo a gente, que aqui já é uma evolução das AIs, é aí onde entra a diferenciação de humano. E agora a gente Muito vai para bom. um bate-bola final. Opa! Qual vai ser a primeira pergunta do bate-bola? Será que eu tô Ká? preparada? Vá, vamos fazer. Bom, se tivesse budget limitado por 30 dias, onde você apostaria? Nossa, mas primeiro eu questionaria. Olha lá, a Ué, mas como racionalidade. Porque assim, Qual é a pegadinha? mas assim, qual é o objetivo, né? Uhum. Qual é o público? Qual é o KPI? Então, acho que primeiro a gente tem que questionar, né, tudo, mas budget limitado, eu posso dizer que eu iria para experiências, Uhum. que às vezes, né, Boa. patrocinar, tá aí junto com grandes eventos, com grandes momentos esportivos. Uhum. Isso para mim, né, eu falei um pouquinho sobre a importância da experiência física e digital Sem convivendo dúvida. juntos, então acho que eu patrocinaria um monte de evento, enfim. Obviamente, de novo, depende do público, do objetivo e do KPI final. Faria, né, se fosse uma marca minha, grande parte eu colocaria ali também coisas sociais. Boa. Então, acho que as marcas têm o seu papel com a ética, com a sociedade, com o desenvolvimento, além do seu próprio negócio, né, Sim. de uma sociedade. Então, eu também colocaria um monte em projetos sociais. Manteria o core do meu negócio com ali 60%, 70% desse investimento e o resto eu arriscaria para descobrir Ó, coisa que nenhum um competidor planejamento saindo aqui, entendeu? nenhum competidor desbravou, então eu colocaria para arriscar, para testar um monte de coisa louca, para descobrir aquilo que ninguém fez Perfeito. ainda. São aqueles Perfeito. 10% de um investidor que coloca literalmente em coisas ou quintuplica ou zero. Ou zero. É isso, É isso, é isso. é isso. E ó, Ká, qual tendência do mercado você acha que está sendo subestimada? Hum, E sabia que há muito tempo, eu acho que é o CRM, Uhum. cuidar da base proprietária com o mesmo investimento que você cuida da mídia paga. Uhum. É uma coisa que a gente tem visto muito na ID, que eu falei também um pouquinho sobre, não é só sobre aquisição, é sobre a rentabilização, é sobre o relacionamento, é o seu ROI de longo prazo ali, de manter aquele cliente, de poder fazer esse cliente consumir outras coisas da sua marca, dos seus produtos, serviços. E hoje, acho que a base dos clientes, às vezes a conexão está tão na mão das plataformas. Então, de novo, CRM parece algo tão Hum. menos sexy, ah, mas para mim é muito importante. Concordo. putz, parece que é um bate-bola, mas tá virando uma conversa, Tá. né? Nossa, como eu concordo, eu acho que o CRM e todo o marketing ele é feito para alimentar o CRM. Uhum. E a gente esquece disso, né? É muito de como que a gente cuida do nosso coração interno e o coração para fora, né? Acho que o coração ele tem uma função, que são os dados. Ele tem uma função de trazer vitalidade, de trazer pulso para todas as áreas que impulsionam um negócio. Uhum. Seja venda, seja marketing, seja endomarketing, seja RH, seja sustentabilidade, seja todas as áreas envolvidas. O CRM, ele é a base. Ele é a fortaleza de uma empresa, né? E a Exato. gente precisa começar a olhar com muito mais cuidado, Pra porque é dali retenção, né? que parte para cima, porque é muito mais fácil você fazer upgrade e upsell de um cliente que já está na tua base do que você conquistar um novo cliente, isso. Uhum. né? Então,
Muito, muito bom. E um cliente plenamente satisfeito traz outros. Com certeza, Pô, ele vai ser o lógico. grande influenciador do seu E negócio. orgânico. É isso. Ainda né? mais num mundo que o CAC está explodindo, busca por ROI cada vez mais pressionado. Excelente. E pra gente fechar esse episódio, o que você diria pra Camila de 25 anos que estava começando em Salvador? Eu acho que há 25 anos atrás vai cair exatamente no momento que eu estou voltando para São Paulo de Salvador e que eu entrei no universo digital quando quase ninguém olhava para isso, né? Foi ali perto do ano do Orkut, em que eu Nossa, olhei para aquilo e eu falei, peraí, o futuro está aqui, a transformação que eu sempre procurei para minha carreira, o aprender algo completamente novo, me jogar, tá no digital. E eu acho que foi essa coragem que eu tive há 25 anos atrás, de me jogar no universo digital, de aprender tudo de novo. E acho que se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive a coragem de desbravar esse momento onde, de novo, era 5% e nem isso do investimento. Ah. Fazer digital Uhum. naquela época era cuidar de Orkut, criar site, promoção, nem tinha muita mídia, links patrocinados, né? Foi a próxima onda. Tentar conversar via ICQ. Nossa, a gente Eu não lembra, sei né? sobre esse mundo. Não É sabe. outro. Ih, virou conversa antiga aqui. Então, acho que foi isso, eu diria a mesma coisa, assim. Eu acho Legal. que o que moldou a minha Muito interessante. trajetória e me fez, né, ter uma relevância nesses últimos anos foi ter entrado no digital, quando o digital estava começando, e hoje, quem imaginaria, né, a gente sem o universo aí conectado. Cá, muito obrigada, É eu um prazer adorei a meu. nossa conversa. Se tivesse um cafezinho aqui, acho que a gente ia durar mais algumas horas aqui, Fácil. né? Eu Não, mas- topo começar de novo. Com certeza, a gente vai Não, descer ali. outras vamos ter, né? Vamos, Certamente que tem muita inovação vindo, com certeza que a gente ainda não conseguiu aprofundar, então um pouco pode ser falado ainda, mas a gente vai ter outros capítulos certamente Total. juntos. Total. Vai ser um Que prazer. aula, Camila, aula. muito obrigada. Eu Quem que quiser agradeço. acompanhar a Camila, né? A marca, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Também um abraço pro time da Hands, nossa patrocinadora aqui do episódio, que vai estar em outros episódios também. Marcelo, curtiu o episódio? Acho que eu saio daqui muito mais rico, literalmente, Que né? legal. Isso que é uma das grandes vantagens de estar sentado nessa cadeira e ter convidados a essa altura, é que a gente aprende demais. Eu acho que um dos principais ensinamentos foi não fique na sua zona de conforto, né? Sempre a felicidade está do outro lado da sua intuição e, obviamente, é dessa forma que a gente cresce. Camila, brigadíssimo por toda a sua aula, parabéns por toda a sua trajetória, por todos os seus resultados, por liderar pessoas com humanização e não somente com resultado, mas sim um casamento entre eles. Tenho certeza que todo mundo aí aproveitou pra caramba essa masterclass, literalmente um MBA. Brigadíssimo, brigadíssimo. Sou A eu quem honra revê-la. agradece. Sou eu quem agradece, assim, a gente conversando me trouxe tanta coisa de volta e tanta coisa que a gente pode fazer juntos no futuro e ver a Certeza. Rafa aqui com essa força Obrigada. empreendedora feminina, para mim, Obrigada. é um grande prazer. E que a gente possa, né, levar um pouquinho aí de É conteúdo isso. e de inspiração para todo mundo. Perfeito. Obrigada. Vamos levar. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Bora.